Então, a ciência ambiental envolve, né, todos esses aspectos, porque ela não é uma ciência que trabalha sozinha, né? Existem várias outras ciências que dão suporte nas decisões a respeito das questões ambientais. Então, esse é um aspecto, né, quando a gente fala de questões ambientais, esse é um aspecto que é importante. Bom, e então, né, essas coisas de. Enquanto tem, né, algumas ciências que podem ter um campo de pesquisa bem, vamos falar assim, que tem um limite dentro daquilo que ela trabalha, e se trabalha naquela ciência, a ciência ambiental ela tem essa questão. Tem aspectos de, por exemplo, de questões de geoprocessamento, que é uma ferramenta, né, usando, por exemplo, imagens de satélite, né, construção do satélite envolve tecnologia de várias áreas, tem uma aplicação muito importante na ciência ambiental, para mapeamento, identificação de queimadas, por exemplo, desmatamento, fazer para trabalhar com mapeamento, que é uma ferramenta importante dentro da ciência ambiental. De novo, ciência ambiental é uma ciência que engloba várias outras, né? Elas são pilares que dão sustentação à ciência ambiental. Então, as decisões ambientais, muitas vezes, elas não são fáceis de serem tomadas, porque, às vezes, elas podem envolver questão de ter que reduzir um possível lucro, né? Um possível ganho econômico, porque vai destruir a natureza. Então, aí já existe uma pressão em cima, por exemplo, dos políticos, né, que no fim das contas são eles que vão acabar decidindo se deve ou não aquela empresa funcionar, ou com quais condicionantes, né, a empresa, ok, ela pode funcionar, mas para ela para ela operar, por exemplo, a construção de uma grande hidrelétrica, que vou dar o exemplo do Brasil, que foi Belo Monte, que foi uma hidrelétrica construída no Pará, ainda na época era o Lula era presidente ainda, quando começou essa construção, lá deve ter quase 20 anos isso, ela foi construída, mas na época foi um debate muito grande em cima ia atingir povos indígenas, ia atingir, inundar uma área de floresta. Então, assim, foi uma discussão muito grande, né, dos impactos que ela ia causar, dos benefícios de geração né, de energia que a gente precisa, que ela ia gerar. Foi uma discussão muito grande na época. Acho que provavelmente vocês ainda eram crianças na época e não tinha, né, talvez não acompanharam isso, né, pelo menos eu acredito que a grande maioria de vocês. Foi uma discussão muito grande, né, a usina de Belo Monte, ela foi a última grande hidrelétrica construída no Brasil, né, de hidrelétrica de grandes proporções, e a usina de Belo Monte, ela na época teve discussões muito grandes, né, sobre as questões ambientais, apesar de todo o conhecimento, de saber a importância dela de geração de energia que é necessário para o país crescer como um todo. Então, a ciência ambiental, né, as ciências ambientais, fala de alguns conceitos de crescimento populacional, né, que é uma questão importante, como mostrei no primeiro gráfico lá dessa apresentação. Né, a gente tem nos últimos anos, a gente tem um crescimento populacional bastante grande. O crescimento econômico, né, que também é importante, né, geração de riquezas, e também, junto com isso, o desenvolvimento econômico. Crescimento econômico, ele não é igual a desenvolvimento econômico. Né? O mesmo que um país tenha crescimento econômico, é, ele pode não ter um desenvolvimento econômico, no sentido de aquele crescimento, né, aquela geração de riquezas, trazer desenvolvimento, né, trazer retorno para a população em geral, com mais, por exemplo, mais educação, por exemplo, né, mais acesso à educação, mais segurança, mais saúde. Isso seria o desenvolvimento econômico. Seria o crescimento da economia, mas junto com esse crescimento vir também
aspectos que melhorem a vida da população como um todo, desenvolvimento, né, de aspectos como esse que eu citei: saúde, educação, segurança, saneamento, são aspectos, né, que ajudam a medir, né, o desenvolvimento daquela, daquele local, daquela localidade. Né? A gente tem hoje no, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma forma de medir, né, esses aspectos. Vocês deram uma pesquisada rapidinho no Google, né, o Índice de Desenvolvimento Humano ele mede vários aspectos no caso do Brasil, ele é por cidade, e tem cidades que esse índice é muito baixo, né? Falta saúde, falta educação, falta, né, dinheiro, falta moradia. Então, o Brasil vai ter cidades onde o índice de desenvolvimento humano ele vai se equiparar a países de primeiro mundo, né? Para Estados Unidos e Europa, e vai ter cidades que o índice de desenvolvimento humano vai ser comparável a locais da África, por exemplo, um pouco desenvolvido. Então, né, a gente tem um país muito desigual ainda. E, né, eu estou falando aqui de aspectos sociais também, porque né, as questões ambientais, elas também são, como eu comentei já, elas envolvem coisas sociais. Por exemplo, saneamento. Né? Saneamento é uma questão ambiental, mas que tem impacto direto na sociedade, na vida das pessoas, na vida social das pessoas. Né? Porque, né, um local sem saneamento, a gente sabe que as pessoas vão adoecer mais, né, as crianças vão ter a gente vai ter índices de taxas de mortalidade infantil mais elevadas, né, a população vai ter doenças evitáveis que vão se traduzir em perdas de dias de serviço, tudo isso é um custo social que tem, que é uma questão, por exemplo, ambiental, saneamento, que a falta dele vai refletir em aspectos sociais, uma população, né, que vai refletindo nos aspectos sociais da população. Bom, outro aspecto, outra questão também importante é a sustentabilidade. E a sustentabilidade, né, uma definição aqui, é a capacidade dos diversos sistemas da Terra, né, incluindo os humanos, de sobreviverem e de se adaptarem às condições ambientais em mudança. Então, né, aquele crescimento populacional que eu mostrei lá no primeiro gráfico, ele aumenta a demanda por recursos. Então, a gente tem uma quantidade de recursos que a Terra pode fornecer, né? A gente tem os recursos renováveis, mas aqueles que não são renováveis, eles são finitos. Né? Um dia ele acaba. Né? Então, se não houver um pensamento no sentido de a gente pensar que esses recursos que não são renováveis, um dia eles podem acabar, a gente tem que pensar em formas sustentáveis. Como a gente pode utilizá-los, são necessários, mas como a gente pode utilizá-los de uma forma que eles não acabem rapidamente, não comprometa, né, as gerações futuras que podem também precisar deles. Então, o crescimento da população, né, no ano de 2005, essa fonte que eu usei, né, o último dado que tem de 2005, em 2005 a taxa de crescimento da população humana era de 1,2% ao ano. Comparado, por exemplo, em 1963, né, era ainda maior de 2,2%. Aqui, 1963 ainda viu os efeitos, né, do pós-guerra, da pós-segunda guerra mundial. Então foi uma época que a população humana teve um crescimento elevado, houve muitas mortes na guerra e tudo. Então foi uma época de crescimento elevado que depois, né, hoje não, do ano de 2005 era de 1,2% ao ano. Isso é uma média, né? Então há países que esse valor é mais alto e há países que esse valor é muito mais baixo. Né? Então, existem países até que esse crescimento ele é estável, né? Ele está em zero, né? Existe
balanço entre mortes e nascimentos, e só olhando a população como um todo, né, quando a gente fala em crescimento populacional, né, a gente não está falando do indivíduo, a gente está falando da população, de todas as pessoas, né, depende no caso que a gente está falando da população do mundo, né, mas existem países que, por exemplo, a população ela é estável, então não tem um crescimento líquido. As pessoas, o número de pessoas que morrem é o mesmo número de pessoas que nascem. Então, né, o conceito aí, a gente falou de crescimento econômico, desenvolvimento econômico. O crescimento econômico é o aumento da capacidade de um país em fornecer bens e serviços às pessoas. É, o crescimento econômico, para um país crescer, né, para a economia crescer, requer crescimento populacional. Por quê? Porque para a economia crescer, a gente precisa de pessoas para produzir, né, bens, serviços e tudo, e precisa também de pessoas para consumir, né? Então, precisa também de uma maior produção e maior consumo per capita, né, por pessoa. E o crescimento econômico ele é medido pelo PIB, né, que é, né, a forma de medir, ela é o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Então, o PIB, o produto interno bruto, é a forma que mede, né, esse crescimento econômico. Só que, como eu já, né, até comentei antes, já, crescimento econômico nem sempre quer dizer desenvolvimento econômico. Né? Um país, hoje, né, a gente está numa época atípica, mas o Brasil tem vários anos já que ele está num crescimento muito pequeno da economia. Já teve períodos muito bons, já teve períodos muito ruins. Então, o crescimento econômico, então, né, o PIB aumentar nem sempre quer dizer que isso vai trazer desenvolvimento econômico. Né? Que o desenvolvimento econômico seria o quê? A melhoria dos padrões de vida dos seres humanos, população proporcionada pelo crescimento econômico. Então, esse crescimento econômico ele tem que trazer junto com ele o quê? Melhoria das condições de vida da população, né? Como eu comentei, mais segurança, né? Questões de segurança, melhorar a segurança, melhorar a saúde, melhorar a educação, né? Isso passa também por uma melhor distribuição da renda, né? Que mais pessoas tenham acesso, né, a esse crescimento. E, né, quando isso é dividido de uma forma mais igualitária, as pessoas passam a ter acesso de uma forma mais adequada à educação, à saúde e à segurança, isso vai refletir em desenvolvimento econômico. Né? A gente vai ter melhores condições de vida para a população. Esse crescimento econômico e esse desenvolvimento econômico, ele depende muito, ou diria quase totalmente, do capital, a gente chama de capital natural. O que seria esse capital natural? É a soma dos recursos naturais com os serviços naturais. O que são esses recursos e esses serviços? Né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de recursos naturais: o ar, né, a água, solo, terra. Todos esses aqui são recursos naturais. Biodiversidade, minerais, renováveis, energia, renovável e não renovável. São recursos que existem na natureza. E esses recursos, eles fornecem para a gente alguns serviços. O que são esses serviços ambientais? São serviços que são fornecidos pela natureza que a gente usufrui, né? Como purificação do ar. Então, existe uma capacidade natural de purificação do ar, né? Por exemplo, as plantas que realizam fotossíntese, retiram CO2, liberam oxigênio no ar, a purificação natural da água, do solo, reciclagem de nutrientes.
a produção de alimentos, a polinização das plantas pelos insetos para geração de frutos e, né, geração de frutos, por exemplo, sementes, renovação de campos, florestas, tratamento de resíduos, controle do clima populacional, controle de pragas. Todos esses aqui são serviços que a natureza nos fornece. Então, a natureza ela nos fornece vários serviços que a gente chama de serviços naturais, né? Que é então a soma dos recursos com os serviços que a natureza nos fornece, que a gente chama de capital natural. Então, esse capital natural é aquilo que hoje grande parte das nossas atividades depende disso aí. Então, por exemplo, a agricultura, né, ela depende do solo, que é uma coisa natural, depende da água, né, que está presente na natureza, depende das plantas, né, depende que as plantas façam fotossíntese. Então, né, só um exemplo, então, a produção de aço depende, né, dos minerais que estão no solo. Então, né, a nossa economia ela depende em grande parte desse capital natural, desses, dessas coisas aí que a natureza nos fornece, tanto os recursos que a natureza nos fornece quanto os serviços. Então isso é, né, fornecido pela natureza e vai né, a gente aproveita esses recursos, esse serviço a favor do ser humano. Falando um pouco mais de recursos, né, o que é um recurso? Né? Então, falando assim, o que é um recurso? Né? O que a gente pode chamar de recurso? Né? Do ponto de vista do homem, é qualquer coisa obtida do meio ambiente para atender as necessidades e desejos. Então, a gente tem recursos perenes, como, por exemplo, o sol, o vento, a água. A gente tem os renováveis, os não renováveis, né? Os renováveis como a água e o ar, e os não renováveis, né? Como os combustíveis fósseis, né? Que é hoje, né? A principal fonte de energia, né? No sentido de na movimentação, a frota hoje do transporte no mundo hoje, ela depende quase que exclusivamente de combustíveis fósseis. Né? Há exceções, né? Por exemplo, o Brasil utiliza o etanol com recurso renovável. Alguns países têm aumentado a frota de veículos elétricos, né, que são também renováveis, que são uma forma de energia, é uma forma de os veículos elétricos, eles utilizam energia elétrica, mas essa energia, ela é produzida por, por, por origem fóssil ou energia renovável, né, do sol, por exemplo. Então, a gente tem uma demanda, uma dependência muito grande dos combustíveis fósseis hoje, que é um recurso não renovável. Os renováveis é aquilo que a gente usa mais rápido, não usamos mais rápido do que são repostos. Então, se a gente usar os recursos renováveis de forma desordenada também, por exemplo, a água é um recurso renovável, porém, se ela for utilizada de uma forma não racional, vai gerar degradação, né? Degradação ambiental, muitas vezes pode ser poluição, por exemplo, poluição, erosão, despoluição, desmatamento. Esses recursos renováveis eles existem em estoques fixos, né, na crosta terrestre. Inclui, por exemplo, recursos energéticos, fósseis, são todos fósseis, o carvão mineral, existe o carvão vegetal renovável, existe o carvão mineral, petróleo, gás natural. Existem recursos minerais metálicos, né, como, por exemplo, cobre, ferro, alumínio, e também recursos não metálicos, como sal, areia, argila, etc., que são recursos
também não renovável. Dentre os recursos não renováveis, nós temos o cobre, o alumínio, o ferro, e outros desses recursos podem ser reaproveitados, como, por exemplo, o vidro e o plástico. A gente tem uma das formas da gente reduzir o consumo. Reduzir o consumo não. Uma das formas, reduzir o consumo também é uma forma. Uma das formas de diminuir o impacto sobre os recursos não renováveis é o quê? É a reciclagem desses recursos. Então, a gente tem os metais. Basicamente, eles podem ser reciclados. Né? Então, alumínio né, é um metal que, no Brasil, por exemplo, ele é bastante, tem um índice de reciclagem bastante elevado, muito pelo. Ele tem, o alumínio tem uma. Todos os metais, na verdade. O alumínio, por exemplo, ele tem uma característica, ele tem um custo de produção alto, gasta muita energia no processo de eletrólise da bauxita, que é um minério, para a obtenção do alumínio. E a reciclagem, o alumínio reciclado gasta muito menos energia para reciclar o alumínio, então ele tem essa vantagem. O ferro, né, também reciclar, a gente pode reciclar, o cobre, são todos metais, né, os metais em geral podem ser reciclados. Então, hoje, por exemplo, a gente tem computadores, materiais eletrônicos, a gente tem vários metais que estão presentes ali, mas que hoje é um problema, né? No lixo eletrônico, o que é feito com esse material depois da utilização. Outros elementos podem ser também reciclados e reaproveitados, né? Por exemplo, plásticos de vidro, plásticos de plástico, por exemplo, podem ser reaproveitados, né? Podem ser usados para um fim e depois reaproveitados para serem utilizados para outros fins. Né? E quando a gente está falando desse reaproveitamento, né, a gente vai falar de reciclagem. Mais para frente, no futuro, a gente fala um pouco mais de reciclagem, né, mas a reciclagem envolve o quê? Né? A coleta de resíduos, a transformação desses resíduos em novos materiais, né? Esses materiais produzidos a partir desse material reciclado são vendidos e né, qual que é a principal vantagem? Gerar menos poluição e menos degradação ambiental do que a exploração do recurso natural. Então, quando a gente utiliza um produto reciclável, né, a grande vantagem é o quê? Então, se a gente utiliza papel, né, o papel reciclado, qual que é a grande vantagem do papel reciclado? É a grande vantagem do papel reciclado é que ele evita-se que novas árvores precisem ser cortadas para a produção daquela quantidade que foi reutilizada. O plástico, mesma coisa, né? O plástico é um derivado do petróleo. Então, se a gente reaproveita, né, diminui o consumo de petróleo. Ou então o petróleo pode ser utilizado né, com outros fins. Então, reduz o consumo né, da matéria-prima daquele produto. E a vantagem disso, tem a vantagem de reduzir o consumo de um recurso não renovável, como, por exemplo, o petróleo. Outra forma de rentabilidade é um reaproveitamento, que é usar um recurso várias vezes da mesma forma. Um frasco de plástico, um frasco de vidro, por exemplo, pode ser utilizado várias vezes, por exemplo, de embalagem de cerveja, embalagem de gerente de vidro, pode ser utilizado várias vezes, né, da mesma forma, do que toda vez que aquele produto for utilizado, ele voltar, né, ir para o lixo, ser reaproveitado. Ele é reaproveitado, dependendo toda aí, cerveja ou refrigerante, embalagem de vidro, gasta muito menos energia do que ter que produzir o vidro, uma outra embalagem de vidro para poder ser utilizada toda vez, toda fora. Isso, do ponto de vista ambiental, é muito melhor.